curso da escola sabatina eu aprendo a louvar e adorar. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Saudações internautas, amigos da Rádio Novo Tempo, bem-vindos a mais uma sessão do nosso programa Maná Diário aqui na nossa rádio. Eu espero que tudo esteja lhe passando bem aí. Eu espero que Deus tenha lhe cuidado. Eu espero que essas lições estejam lhe trazendo uma boa compreensão melhor sobre a palavra de Deus. Agora vamos nesse momento fazer mais uma sessão e antes de mais nada quero lhe convidar a fazer uma oração para convidar a presença do nosso Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos pela vida, por mais uma sessão que o Senhor nos dá. Te pedimos que nos oriente pelo seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos na nossa 9ª lição e nessa semana nós temos como tema uma cidade chamada Confusão. Uma cidade chamada Confusão é o nosso tema e o nosso verso para memorizar dessa semana encontra-se em Apocalipse capítulo 17, no seu verso 14, que diz o seguinte: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Então esse é o nosso verso para memorizar da semana. Eu espero que memorize aí também esse verso, assim como eu estou fazendo. E nessa semana nós iremos estudar sobre dois sistemas, duas mulheres, ok, descritas no livro de Apocalipse. E essas mulheres, elas representam uma coisa que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 6 e Efésios capítulo 5. A Bíblia compara a mulher com a igreja ou com o povo de Deus. Então, na Bíblia, profeticamente falando, a mulher ela é tida como igreja quando tratamos de profecias, ok? Então, Jeremias e o apóstolo Paulo comparam a igreja como mulher, ou o povo de Deus como mulher. Então, Apocalipse nos aborda sobre duas mulheres, e essas duas mulheres elas são tidas aqui como dois sistemas, duas igrejas, dois povos distintos que seguem a um Senhor. Em Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, a primeira mulher mencionada em Apocalipse, ela é descrita como aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho em Jesus. Essa mulher refere-se exatamente ao povo de Deus, ao povo que guarda os mandamentos de Deus, que ouve a sua palavra, que cumpre todos os seus mandamentos. Então, a primeira mulher do Apocalipse ela é descrita assim, e a segunda mulher nós encontramos em Apocalipse capítulo 17. Veja, em Apocalipse capítulo 17, nós vemos o prelúdio e a destruição da segunda mulher que o livro apresenta. Veja, leia comigo o verso 1 e 2. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Verso 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebederam com o vinho da sua prostituição. Na Bíblia, prostituição, adultério, fornicação significa uma união ilícita, ok? União de duas pessoas, homem e mulher, que não deviam fazer isso, ok? Então, prostituição é uma união ilícita. E quando aqui o livro fala, esse capítulo fala da prostituta, refere-se então ao povo que era de Deus e deixou de unir-se a Deus e foi se unir a um outro Senhor. Então, tomando assim
o nome de união ilícita, nesse caso, prostituição, adultério. Então, este povo aqui mencionado constitui o segundo povo que Apocalipse fala. Então, temos aqui duas mulheres, uma que pertence a Deus, uma que é o povo de Deus, e a outra que é então descrita como o povo que não segue a Deus. Vejamos o seguinte, essa segunda mulher, o seu poder, a sua influência, ela estende-se de uma forma muito significante sobre a terra. Se lermos com atenção o verso 2, que volta aqui a ler, que diz o seguinte: com o qual se prostituíram os reis da terra, ok? E os que habitam na terra se embebederam com o vinho da sua prostituição. Então, essa mulher aqui, ela influenciou a várias pessoas na terra. Veja aqui a sua influência, os seus ensinos, eles se estenderam por vários lugares ou várias partes da terra. Sendo assim, a sua influência foi muito grande, foi muito sentida. Veja que a Bíblia fala que os reis da terra, fala dos reis da terra. Na antiga Babilônia, o Estado e a religião, eles estavam acumulados em uma só pessoa. O rei da Babilônia, o antigo rei da Babilônia, quando se sentava para falar, ele não somente falava pelo Estado, mas também falava pela religião, ok? Então, a união do Estado e da religião era algo que constituía aí o seu poder. Então, este poder que antigamente era constituído pelo Estado e pela religião, também no futuro, aqui no livro do Apocalipse, se manifestará da mesma maneira. Agora veja que o Apocalipse, ele descreve duas mulheres. A primeira revela total confiança em Jesus Cristo e dependência de sua palavra. A segunda revela confiança na autoridade humana e dependência de professores religiosos humanos. A primeira tem uma fé centrada em Cristo, com total dependência da graça, sacrifício e expiação de Cristo para a salvação. E a segunda tem uma outra abordagem humanística, a fé que substitui a dependência total de Cristo para a salvação pela dependência das tradições da igreja. Então, de uma maneira mais simples, tirando o pano de fundo dessas duas igrejas, dessas duas mulheres, elas constituem a sua base dessa forma. Agora, veja que a primeira fala do povo de Deus. A primeira mulher lá em Apocalipse 12, no verso 17, fala dos que confiam em Deus, dos que guardam os mandamentos de Deus. E a segunda, em Apocalipse 17, fala de uma prostituta que estendeu a sua influência por várias partes da terra. Agora, para tirarmos aqui uma lição, eu faria a seguinte pergunta: como é que nós podemos então estar atentos e evitar com que a influência da prostituta de Apocalipse 17 seja sentida por nós e nos leve a uma falsa adoração ao nosso Senhor e nos leve a uma apostasia dos ensinos que a Bíblia nos traz? Se formos a ler o livro de Efésios, capítulo 6, do verso 10 em diante, nós vamos perceber lá que o apóstolo Paulo, ele nos exorta a nos apegarmos à palavra de Deus, a nos apegarmos à justiça de Deus, para que quando as influências malignas cheguem até nós possamos resistir no grande dia da tribulação. Essas duas mulheres, elas têm lutado ao longo do tempo para marcar firme os seus lugares. Deus, em Jesus Cristo, ele está trabalhando para que todos os fiéis possam ficar juntos, unidos em uma só fé. Do outro lado, Satanás também tem infundido muitos esforços para que a sua influência, as suas falsas doutrinas, os seus falsos ensinamentos sejam ensinados e subvertam então aquela que é a verdade que Deus tem colocado em seu povo. Então, para nós nos mantermos firmes, com uma consciência limpa, com
ou uma decisão forte, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, nos apegar à justiça de Deus. O apóstolo Paulo assim fala, nós precisamos orar mais, buscar mais a Deus e conhecer mais a palavra de Deus, para que quando essas falsas doutrinas cheguem até nós, possamos nós então ficar firmes e resistirmos no dia da grande tribulação. Então esta é a lição para hoje, nesta nossa primeira sessão aqui do nosso programa. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Deixe o seu comentário aí, deixe o seu like, partilhe as nossas ligações. Eu espero lhe encontrar na próxima sessão, na quinta-feira. Nós faremos então a última sessão da semana. Eu espero te encontrar lá. Até lá, fique bem, não se esqueça, continue lendo a lição, continue lendo a sua Bíblia, fazendo o seu ano bíblico. Até lá, passe bem e Deus lhe abençoe. O Rei do Universo nos mostra o caminho a seguir para o lar. Verso a verso, na escola sabatina eu aprendo a louvar e adorar.